tarde, meus amores. Hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade ao nosso livro de geografia. E a gente tem falado sobre como acontece a vida no campo, né? Quem trabalha no campo, o que é feito no campo, as coisas que são produzidas no campo. E agora a gente chegou na cidade. A gente já viu que na cidade acontece também a produção de produtos, né? De certos produtos. E aí a gente tem a produção na indústria, que é a transformação dos produtos que vêm do campo em outros produtos industrializados. A gente tem também o comércio, que é feito nas cidades também, que é a venda desses produtos que foram fabricados na indústria. E a gente viu também a prestação de serviços, que são o quê? As escolas, médicos, dentistas, todas aquelas pessoas e aqueles serviços que são prestados pra gente quando necessário. Então, a gente paga por esse serviço que nos é prestado. E aí a gente viu também sobre uma coisa que está sendo muito comum nesses últimos, principalmente se acentuou nessa época que nós estamos vivendo difícil, que é a época da pandemia, que é o comércio virtual. Ele já era muito comum antes, né? Já estava se tornando muito comum. E agora ele deu uma aumentada ainda mais. Ele aumentou ainda mais a sua popularidade pelo motivo das pessoas não poderem sair das suas casas para fazer as compras e ser mais seguro. Então, aí a gente tem o comércio virtual, tudo feito pela internet, pelo celular, né? E a gente falou também um pouquinho sobre o uso dos celulares. Então, agora, na página 110 do nosso livro, nós vamos ver quem é que vive na cidade. Nós já estamos abordando esse tema sobre quem vive na cidade, em história também. Mas em história nós estamos dando mais ênfase à cidade de São Paulo. Mas agora a gente vai falar no geral, não especificamente na cidade de São Paulo, mas nas cidades em geral. O que acontece? Na cidade a população é muito maior e é muito diversa. Por que diversa? Porque são pessoas que saem, muitas vezes as cidades maiores em um país, são pessoas que saem das suas cidades natais, dos seus estados, e vão a uma determinada cidade que é, obviamente, maior do que a sua, em busca de trabalho, em busca de uma vida melhor. E é isso que acontece, principalmente nessas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? As maiores e as mais faladas, que a gente normalmente mais escuta. Então, por isso, com essa grande concentração de pessoas, há também uma grande concentração de culturas diferentes. Só que antigamente, não era assim que acontecia. A maioria das pessoas morava no campo. Então, eram poucas as pessoas que moravam na cidade. Então, com toda a modernidade, com todas as facilidades que a cidade apresenta, o que aconteceu? O fluxo, ao contrário. As pessoas do campo, que moravam no campo, mudaram-se para as cidades em busca de trabalho, de novas chances, de uma coisa diferente da que eles realizam, do trabalho que eles realizam no campo. Então, ali a gente vai fazer uma comparaçãozinha das épocas antigamente e agora, para ver como é que tá esse fluxo de população nas cidades e no campo. E a gente vai falar também sobre a diversidade cultural. A gente já tá falando sobre isso em história, como a tia relembrou. Então, o que é a diversidade cultural? É quando várias pessoas diferentes, porque todas as pessoas são diferentes, mas aí a gente engloba culturas diferentes, como, por exemplo, a cultura portuguesa, que nós vimos no nosso livro de história, indígena, negra, espanhola, e inúmeras outras, né? Se juntam em uma cidade só. Então, o que a tia vai usar o exemplo que nós já estamos usando, que é a cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo concentra uma variedade muito grande de pessoas, uma variedade cultural muito grande. Então, essas pessoas trazem aprendizados que foram adquiridos com a família, com os pais, com os avós, e trazem pratos típicos, culinária, né? Culinária típica
danças, objetos. Então, e tudo isso caracteriza uma nova possibilidade de aprendizado que a gente tem, de aprender o que é diferente, experimentar gostos diferentes, respeitar pessoas que são diferentes da gente. Então é aí que a gente aprende a respeitar a diversidade que existe no ambiente em que a gente vive. Nós vamos conversar sobre isso mais um pouquinho na nossa aula online, tá bom? Qualquer dúvida a gente vai tirar nela ou chama a tia lá na Agenda Edu. Combinado? Um beijo e nos vemos na nossa aula online.